Fala aí, pessoal, beleza? Bom, como prometido na aula anterior, esta vai ser a nossa última aula falando sobre a linguagem Assembly. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a criação de subrirotinas, como que essas subrirotinas elas funcionam dentro de um sistema microprocessado. Então vou dar detalhes aí com relação à pilha, né, ao stack. Vou falar também do registrador stack pointer e falar um pouquinho dos conceitos aí de subrirotinas. Lá na aula 4, no material de apoio que eu publiquei para vocês, eu mostro aí como você cria também subrirotinas de atraso. Porém, eu não vou entrar nesse mérito aqui para não confundir muito a cabeça de vocês, né? Vou deixar algo um pouquinho mais objetivo, falando apenas de subrirotinas de uma forma mais genérica. E fica aí o material disponibilizado para que vocês possam montar e testar uma rotina de atraso, né? Gerar temporizações com a linguagem Assembly. Conforme eu já tinha comentado no começo do curso, o Assembly aqui não é nosso maior foco. Eu vou falar mais de linguagem C. Eu prefiro que vocês pratiquem muito mais linguagem C a partir de um certo ponto. Então, bora lá para entender um pouquinho melhor sobre subrirotinas. Bom, galera, o conceito de subrirotina ele é muito simples, tá bom? Imagina que você possui, num determinado programa, num determinado projeto, alguma tarefa que deve ser executada várias vezes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, como nessa aula 4, eu tenho a criação da subrirotina de atraso. Eu quero gerar atrasos, quero gerar tempos em vários momentos do meu programa. Por que eu vou digitar sempre o mesmo código, sendo que eu posso criar uma funçãozinha, posso criar ali uma rotina que pode ser chamada pelo programa sempre que ela ser necessária. Então, por exemplo, eu quero fazer um LED piscar a cada 500 milissegundos. Esse tempo de 500 milissegundos ele vai ser igual tanto para o LED ligado quanto para o LED apagado, concordam? Então eu posso criar uma rotina de tempo que sempre vai demorar aí 500 milissegundos para ser executada e chamá-la aí de atraso, por exemplo. E sempre que eu precisar dessa rotina, eu peço para que meu programa execute ela. Tá ok? Então a ideia é basicamente essa. Tá bom? Aqui embaixo eu coloquei um fluxograma de como que funciona. É muito diferente do que a gente estava fazendo nos programas anteriores, que era fazer aquele desvio incondicional utilizando a função rjump. Então, se vocês lembrarem dos programas anteriores, eu tinha lá dois labels, por exemplo, um label liga LED e o label desliga LED. E aí, dependendo da condição do botão, se ele estava pressionado ou não, eu desviava para um label ou para o outro. Aqui a coisa funciona de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou chamar sim um outro label, tá certo? Porém esse label ele retornará sozinho para o mesmo ponto da onde ele foi chamado. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui três funções, tá bom? O que está em tracejado vermelho aqui são funções diferentes. Essa primeira função é o programa principal que nós temos, que nós trabalhamos, que é o que a gente estava fazendo até agora. Então ele tem um início e tem lá um fim, que na verdade não é bem um fim, ele volta e continua executando aquele programa com um looping infinito. A partir do momento que no meio desse programa eu chamar uma subrirotina, observa que eu tenho aqui um símbolozinho diferente no meu fluxograma, esse que é o símbolo de subrirotina. Quando eu chamo ele para de executar esse fluxo normal do programa, tá vendo? Ó, esse aqui é o fluxo da rotina principal. E desvia o programa para uma outra função. E a mesma coisa, dentro dessa função eu tenho um fluxo que tem que ser seguido, né, de cima para baixo. Essa aqui eu chamei de subrirotina 1. Posso ter nela diversas funções aí, diversas instruções. Se dentro dela eu porventura também chamar uma outra subrirotina, uma outra função, ele interrompe o que ele está fazendo aqui, para de executar esse fluxo e desvia para a nossa terceira função. Tá ok? E essa terceira função
que eu chamei aqui de subrotina 2, pode ter lá inúmeras instruções também. O que deve ser notado aqui, galera? O retorno dessa última instrução aqui, ela não pode ser lá para a primeira função. O retorno dessa última função criada, dessa última rotina criada, tem que ser para o momento que ela foi chamada, para que essa função aqui, para que essa subrotina seja finalizada. Da mesma forma, quando essa subrotina é finalizada aqui, ó, ela volta para onde ela foi chamada lá na primeira função, tá ok? Aí sim ele continua o fluxo do programa principal, beleza? Tudo isso é feito de forma automática. É diferente quando nós tínhamos aqueles R-jumps, que eram desvios incondicionais. Quando eu queria ir para um determinado ponto do meu programa, eu precisava colocar um label e eu precisava colocar um R-jump para aquele label. Não era nada automático. Aqui ele é automático, apenas as chamadas das subrotinas que são manuais, vamos dizer dessa forma, que eu chamo no momento que eu quero dentro de um programa, beleza? Como que essa mágica acontece? Como que cada rotina sabe exatamente o endereço no qual ela precisa retornar para o programa? Bom, se vocês olharem aqui entre as rotinas criadas, tem outros quadradinhos, ó. Então, nesse primeiro bloco, eu chamei aqui, ó, armazena endereço na pilha. Bom, a pilha nada mais é do que um trecho da minha memória onde são armazenados os endereços temporários nos quais essas rotinas precisam retornar após a finalização delas. Então, observa aqui, depois de cada chamada de subrotina, existe aí o armazenamento do endereço nessa tal pilha. A mesma coisa acontece entre a subrotina 2, entre a subrotina 1 e a subrotina 2. Observa que aqui eu tenho, armazeno o endereço na pilha também. Isso é tudo feito de forma automática quando nós chamamos por meio da instrução correta, da instrução em assembly de chamada de subrotina, que é a instrução call. Okay? E no final de cada subrotina, eu preciso recuperar o endereço dessa pilha. Então, eu finalizo aqui, eu preciso recuperar o endereço da segunda posição da pilha, para que eu possa retornar para a subrotina 1. A mesma coisa acontece quando eu termino a subrotina 1. Recupero no primeiro endereço da pilha o endereço da rotina principal na qual ela precisa retornar. Eu fiz uma breve animação aqui no PowerPoint, acredito que deve facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó, cada bloquinho desse representa uma rotina do meu programa. Geralmente eu começo executando a minha rotina principal. Se dentro da minha rotina principal eu chamar a subrotina 1, vocês concordam que quando a minha subrotina 1 terminar, eu preciso voltar para a rotina principal. Então, o que o meu hardware faz? Ele pega o endereço da rotina principal do momento que a subrotina foi chamada e coloca na pilha. Feito isso, ele começa a executar a subrotina 1. Caso dentro da subrotina 1 eu venha chamar a subrotina 2, novamente, quando eu finalizar a subrotina 2, eu preciso obrigatoriamente voltar para a subrotina 1. Eu não posso pular uma etapa e voltar para a rotina principal. Então, o que ele vai fazer? Subrotina 1 coloca o endereço na pilha também. A mesma coisa ocorre se dentro da subrotina 2 eu chamar a subrotina 3 e se dentro da subrotina 3 eu chamar uma outra subrotina. Então, aqui eu posso ter várias subrotinas. Nós temos aí uma limitação de memória, que eu já vou explicar, mas é um número bem grande de subrotinas que nós podemos alocar dentro da memória do microcontrolador. E no momento que eu vou retornar, por exemplo, a minha subrotina N aqui, digamos que seja a subrotina 4, termina de ser executada. Ela precisa voltar para onde? Para a subrotina 3. Nisso, a subrotina 3 volta a ser executada. Ela sai da pilha e volta a ser executada. Terminou de executar a subrotina 3. A subrotina 2 sai da pilha e volta
a ser executada. A mesma coisa ocorre com a subrotina 1 e também com a rotina principal, até que a gente consiga liberar totalmente a pilha. Isso aqui, pessoal, é uma explicação um pouco mais geral. No hardware acontece basicamente isso daqui, ó. Fiz uma outra animação. O endereço físico das subrotinas, elas não mudam, tá ok? Sempre vai ser o mesmo. Então, minha rotina principal está num determinado bloco de endereço da minha memória de programa, a subrotina está no outro bloco, a subrotina 2 está no outro bloco, e assim sucessivamente. Porém, existe um registrador dentro do microcontrolador chamado Stack Pointer. A função desse registrador é fazer exatamente o que a gente acabou de fazer nesse primeiro slide aqui, ó. Ele armazena dentro dele o endereço da subrotina que é chamada. Por exemplo, eu estou executando a rotina principal. Meu Stack Pointer ele já está apontando para o endereço de memória onde será armazenado o endereço de retorno da subrotina 1. Quando eu chamar a subrotina 1 dentro da rotina principal, olha o que acontece. O Stack Pointer incrementa e começa a apontar para o endereço onde será armazenado o endereço da subrotina 2. São coisas diferentes. O Stack Pointer aponta para o endereço da memória RAM, onde o endereço da memória de programa da subrotina 2 será armazenado. Calma, é confuso, mas não é difícil. A mesma coisa acontece dentro da subrotina 2. Chamei a subrotina 3, o que acontece? O Stack Pointer incrementa novamente, e assim por diante. Conforme as subrotinas irem terminando, por exemplo, a subrotina N aqui terminou, o Stack Pointer volta o endereço. A subrotina 3 terminou, o Stack Pointer volta outro endereço. E assim até ele retornar para a rotina principal. Beleza? Vamos voltar aqui no documento. Ó. Então, aqui o diagrama de blocos, acho que ficou claro. Mas o que importa agora é isso daqui. Ó. Onde que esses endereços são gravados? Né? Então, onde que o endereço de retorno dessa minha primeira parte aqui, dessa minha primeira rotina, é armazenado? É tudo na memória RAM do microcontrolador. Então, isso é uma característica do AVR. Tá? Então, existem microcontroladores que possuem memórias específicas para pilha. O caso do PIC, por exemplo, ele tem uma memória de algumas camadas ali que são exclusivas para a pilha. Mas no caso do AVR ou do 8051, a pilha ela fica diretamente na memória RAM. Mas ela não fica no começo da memória RAM. Ela é contada de forma decremental, ou seja, ela começa no último endereço da memória RAM, que é o 8FF, e vai decrementando conforme eu ir incluindo dados na pilha. Então eu começo lá no endereço 8FF, se eu chamo a primeira subrotina, esse endereço aqui vai ser gravado aqui, ó, no dado 1, que é o dado da subrotina 1. Beleza? E aí o meu Stack Pointer começa a apontar para o 8FD. Quando eu chamo a outra subrotina, o endereço dessa parte aqui, ó, da chamada da subrotina 2, é armazenado neste endereço. E aí, então, o meu Stack Pointer passa a valer esse outro valor aqui. Ele começa a apontar para um espaço vazio da memória, onde nós podemos alocar aí outras subrotinas que podem vir a ser chamadas. Tá certo? E depois, conforme as subrotinas vão finalizando a execução, elas retornam até o primeiro endereço aqui onde ela foi chamada, que na verdade é o último endereço da memória RAM. Ok? E o Stack Pointer é um registrador de 16 bits. Na verdade, são dois registradores, o SPL e o SPH, que formam 16 bits. Por que precisa ser 16 bits? Porque dentro dele precisa ter o endereço da memória RAM. E a nossa memória RAM possui um total de 2 KB. Ou seja, eu não consigo alocar 2 KB em apenas 8 bits. Beleza? Bom, galera, então esse é o papel do Stack Pointer. A tarefa dele é
indicar qual que é o endereço da memória RAM que ele está lendo em cada momento. E dentro de cada endereço da memória RAM está o endereço da memória de programa da rotina que foi chamada. Só uma coisinha aqui para a gente finalizar esse vídeo. Observa que eu não estou decrementando aqui de forma unitária. Por exemplo, o 8FF está indo direto para o 8FD e não para o 8FE. Por que isso? Novamente, a minha memória de programa ela possui 16K de endereços. Então, isso eu não consigo fazer em apenas 1 byte. Eu preciso de 2 bytes para alocar um endereço de retorno da minha memória de programa. Ou seja, eu utilizo 2 endereços da memória RAM. Então, 8FF mais o 8FE é o dado da primeira subrotina. O 8FD mais o 8FC é a informação do endereço da outra subrotina. E assim por diante. Beleza? Bom, pessoal, então, aqui eu finalizo essa primeira parte mais teórica com relação à subrotina. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma simulação no MPLAB. Então não perca!